no outro, minha gente. Eu, de novo, tentei fazer minha arte aqui. Não sei se vocês vão conseguir entender. Eu tentei. Desculpa, gente, tô com uma gripe hoje. Perdão. Aqui a gente tem o que tem melhor distribuição aqui, ó. Não precisa ter sobreposição desse tipo de ponta, tá? Por quê? Porque ele é uma ponta que ele vai cair uniformemente sobre esse determinado canteiro. Ele não tem a necessidade de sobreposição. Então, ele vai fazer a aplicação uniforme aonde precisa. Então, essa ponta aqui, com essa faixa de distribuição, não há necessidade de sobreposição. E para esse intuito, para esse objetivo, é isso que o produtor quer. Tá? Ele quer uma que não haja sobreposição. Novamente, espaçamento entre as pontas depende do espaçamento da cultura, depende da altura da barra. Tudo isso também o fabricante vai informar a vocês. Quanto à ponta leque, nós temos a ponta 3D, que ela tem um ângulozinho, tanto né, para frente ou para trás, depende de onde você posiciona, né? Mas se fosse uma ponta leque duplo, por exemplo, seria um ângulo de 70 graus entre os jatos. Então essa aqui tem um ângulo de 35 graus, seria meia leque duplo, né? Seria uma ponta leque duplo, só que só uma parte dela. E assim a gente posiciona na barra alternados o jato, um ângulo para frente, um ângulo para trás, um ângulo para frente, um ângulo para trás. A gente tem esse que passa direto pelo orifício, como por exemplo os com indução de ar, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é o padrão de sobreposição, e tem a de impacto, principalmente aquela ponta TT da Tigete, tá? O que acontece? O líquido ele vem, bate e aí ele abre numa determinada angulação. Mas os dois são leques, tá? Em geral, a ponta de impacto produz gotas maiores do que ponta que não tem o impacto. Mais do mesmo, tá, minha gente? Então, aqui mais um pouquinho para vocês de informação sobre a leque. E essa aqui seria a 3D. Então, como que é recomendado que se posicione na barra? Então, aqui a gente tem uma que a gente coloca virado para trás da barra, o outro virado para frente. Coloca alternadamente. No entanto, né, conversando com o produtor, eu vi que as pontas do pulverizador dele 3D estavam todas voltadas para frente. E aí eu perguntei para ele, né, mas ele estava levando em consideração o princípio das gotas da aviação agrícola, né, porque na aviação agrícola, se você coloca os jatos todos virados para frente, quanto maior a angulação, maior a quebra, né, mas por quê? Porque tem a energia cinética do voo também. Mas enfim, a recomendação do fabricante também é colocar elas de uma forma alternada. Seria como se fosse uma ponta tipo leque, só que é onde os leques eles não coincidem, né, porque um vai para uma direção, tem um espaçamento e o outro vai para a direção oposta. Então, a recomendação para 3D é essa. Falando ainda sobre formas de emissão tipo leque, sobre geometria tipo leque, aqui a gente tem uma ponta leque duplo, tá? Então, tem um lequezinho para frente e um lequezinho aqui para trás. Então, notem vocês o seguinte, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre todos esses detalhes, essas informações que tem na própria ponta de pulverização. Mas, nesse caso aqui, por exemplo, se aquela 3D, né, tem 35 graus de inclinação, essa aqui ela tem 70, né? 35 em relação à vertical, 35 de um lado, 35 do outro. Ponta tipo cone, essa ponta também ela é muito utilizada, né? Então aqui tem um exemplo da cone cheio. Aqui tem um exemplo da cone vazio. Então, a cone vazio precisa da sobreposição. A cheio, dependendo, não precisa. Então, você pode colocar com determinado espaçamento na barra. Aqui a gente tem um vídeo também dessa semana de uma ponta cone vazio. Esse aqui acho que eu postei, inclusive, na caixinha de pergunta, que eu achei tão bonito esse vídeo. Ai, não tô conseguindo dar play. Ô, Jesus Cristo, tô tomando um olé aqui do... Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Deu um ruído muito grande aqui. Ó, então começou a formação do jato e aqui a gente tem a distribuição do cone vazio, tá?
Tanto que se vocês, não sei se dá para enxergar, mas aqui tá, é uma ponta da PDA, né, é uma ponta da Solfert, uma empresa brasileira, CV cone vazio. Então na própria ponta já vem discriminada que ela é um cone vazio. Qual que é a diferença entre o cone cheio e o cone vazio? Né? Tá principalmente no difusor. Então, o difusor do cone cheio, ele tem esse orifício, ele tem essa abertura, do cone vazio não. Por isso que na hora em que tem a turbulência da formação do jato, aqui que no centro consegue passar e o conezinho fica cheio. Enquanto no cone vazio, aqui ele é fechadinho e só consegue distribuir o cone nas laterais, esse cone por turbulência. Então, a gente tem essa diferença na forma de emissão e como que é feita essa forma de emissão, principalmente através do difusor, quando você desmonta uma ponta dessa, tá? Aqui a gente tem também a ponta com indução de ar cone, então pode perceber que aqui também tem um orifício. Então aqui a gente tem também mais um videozinho sobre cone vazio. Durabilidade das pontas de pulverização. Isso aqui também vale muito a pena vocês. Eu acho que esse slide aí é um dos que eu coloquei no final. Não sei se tem no material de vocês. De repente seria bom vocês fotografarem esse slide. Por quê? Porque tem a durabilidade da ponta vai depender do que ela é feita, né? Por exemplo, depende também da abrasividade do produto. Normalmente, quando você usa bastante pó molhável, suspensão concentrada, você tem uma maior abrasividade. E aí tem que tomar cuidado com o filtro, mesmo assim, tem que passar o pó molhável pelo filtro, porque o pó molhável é o seu ingrediente ativo. Dureza da água, limpeza, sempre com escovas de cerdas de nylon ou ar comprimido, tá? Não assoprem, crianças. Quanto ao material, na própria ponta tem uma siglazinha, né? Então, se ela tem uma sigla VS, igual essa daqui, não sei se dá para vocês visualizarem, mas se ela é VS, ela é de aço inoxidável, tá? Ela tem uma boa durabilidade. Se ela tem o VP, ela é um polímero com codificação, ou seja, ela é um polímero, ela é um plástico, somente plástico. Essa aqui dá a impressão de que ela é plástico por fora, mas ela é VK. VK é sinal de que aqui nesse orifício tem cerâmica. Então a cerâmica ela proporciona também uma maior durabilidade. Então, anotem aí, essas siglazinhas que tem na ponta de pulverização, VS, VP e VK, diz respeito do que o orifício é feito, tá? Por exemplo, aqui, professora, essa daqui também é de polímero. Tudo bem, minha gente, mas aqui dentro é a cerâmica, tá? Onde passa o líquido no orifício é cerâmica. E é isso que vai proporcionar a durabilidade. Então, VS, VP e VK tem a ver com a durabilidade dessa ponta de pulverização. Falando agora sobre as cores, né? Nós falamos sobre as cores em relação ao filtro, que tem a ver com o número de orifícios. Agora vamos falar sobre as cores nas nossas pontas de pulverização. O que será que tem a ver as cores, né? Gente, isso aqui só para falar para vocês. Eu estava elaborando, eu falei pro meu marido, falei assim, eu quero colocar um gift dos ursinhos carinhosos, que eles são coloridinhos, né? Aí meu marido falou assim, Jaqueline, você acha que seus alunos lembram de ursinho carinhoso? Eles são tudo mais novos que você, eles vão colocar um negócio mais novo, vou colocar o Bob Esponja, que é o que meu filho assiste. Mas tem a ver com as cores, tá? Aqui a gente tem o seguinte, cor laranja 04, verde 06, amarelo 08, mas porém, contudo, entretanto, todavia, Gabriel lembra? Eu preferia dos ursinhos, né, Gabriel? Mas meu marido falou que é muito antiquado. Se vocês pegarem uma ponta amarela, não vai estar escrito 08, tá? Vai estar escrito 02. Por quê? Porque está padronizado em galões por minuto, tá? E se você pegar a ponta amarela, que lá nela está escrito 02, deixa eu ver se tem uma ponta amarela aqui antes para mostrar para vocês. Ó, 11002 VS. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas mais para frente tem mais algumas imagens. Se você multiplicar o 02 por 3,785, dá quase 0,8. É que a Tigete, eu peguei da Tigete e ela arredondou para 0,8, tá? Mas o certo seria 0,2 vezes 3,785, aí a gente teria a vazão exata em litros por minuto. E é aqui que teve a pergunta do
nosso amigo que está presente na sala que fez na minha caixinha. Professora, tem como saber se houve desgaste da ponta? Olha, se você sabe que a ponta 0,2, vou multiplicar aqui para ter certinho, 0,2 vezes 3,785, deu 0,76 litros por minuto. O que você vai pegar? Ou por 60 segundos, na pressão de 40 psi, você vai coletar o volume naquele tempo. Então, aí, se tiver caído 0,76, sua ponta está ok. Você não precisa se preocupar. Ah, professora, só tem essa forma? Não. Tem o fluxômetro e fluxômetro também tem vários, né? O que a gente utiliza é o... Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome justo do fluxômetro agora? Daqui a pouco vai ter um relatório dele, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então, resumindo, né? Vai estar escrito, na ponta de pulverização vai estar escrito, né? Se for amarelo, vai estar escrito 0,2, sem a vírgula, tá? Se for azul, vai estar escrito 0,3. Se for verde, vai estar escrito 0,15. Então, norma ISO, gente. Isso aqui não muda, tá? Para transformar para litros por minuto, galões por minuto para litros por minuto, o que se faz? 0,10 multiplica por 3,785. Aí arredondou duas casas, né? 0,15 vezes 3,785, transformou. Então aqui, esse fator de transformação é extremamente importante para a gente, para o dia a dia, porque eu, na verdade, não uso galões, eu uso litros por minuto. Vamos tentar interpretar também mais dos dados que tem na nossa ponta. Que só de olhar a ponta de pulverização, ela já tem vários dados interessantes. O primeiro que eu mostrei para vocês do que ela é feita. VS, VK, né? Agora, o que a gente tem? A gente tem aqui um exemplo de uma ponta 0,2. Ó, vai estar escrito aqui 0,2. Ah, mas a ponta não está aparecendo 0,2, não consegui enxergar. Tudo bem, meu amor, é amarela. Amarela, em qualquer lugar do mundo vai ser 0,2, tá? Aqui a gente tem um outro númerozinho, 110. O que seria esse 110? É o ângulo da abertura do jato. Então, esse ângulozinho aqui, o engenheiro mediu 110 grauzinhos. Ah, professora, é sempre 110? Não, tem 110, tem 80, tem 90, mas vai estar descrito na ponta, tá? Então, a gente tem essas informações importantes. Essa, pessoal, que é a turbotigértica... Deixa eu voltar aqui, agora que eu lembrei. Essa que é a turbotigértica que eu falei para vocês, que é a ponta de impacto, tá? Foi uma das pontas que eu testei no doutorado também. Aqui a gente tem uma ponta com mais uma informação, tá? Então, além do ângulo de abertura, além da... Ó, 110 graus de ângulo do jato, 0,2, a vazão, VS, aço inox. Aqui a gente tem 60. O que seria 60? O ângulo entre os jatos. Por quê? Porque ele é leque duplo. Então, entre um jato e outro, eu tenho uma abertura de 60 graus nesse modelo de ponta. Então, a gente tem mais um ângulo aqui. Pessoal, deu certo? Deu uma osciladinha de energia aqui. Coloca só ok para mim aí, para ver se continua. Gabriela? Meu Deus, tá oscilando. Bom, então isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, então é muito importante que vocês mostrem, né, que vocês façam uma transformação. Por quê? Porque todas as pontas de pulverização vai estar informando em qual pressão, qual é o limiar de pressão máximo e mínimo que ela pode trabalhar. Aqui tem a transformação que eu já passei para vocês, né, esses fatores na aula passada. Multiplicar por 100, multiplicar por 14,504, multiplicar por 6,895. Mas, nas pontas, vocês vão ver também libras por polegada quadrada. E a mesma coisa que PSI, tá, minha gente? Então, a mesma coisa que PSI, ou seja, PSI é a sigla em inglês para libras por polegada quadrada. Por polegada quadrada, né? Pontos de força ou libras por polegada quadrada. Então, é PSI, é a sigla de libras por polegada quadrada. Então, se eu encontrar na ponta, na tabela da ponta, ai meu Deus, tá PSI aqui, o que eu faço? Mas aqui tá em libras por polegada quadrada, é a mesma coisa, sinônimo. Pessoal, a ponta de pulverização também é responsável pelo espectro de gotas e classificação através do DMV, que nós já conversamos, se esse espectro é de gotas muito finas, finas, médias, grossas, muito grossas. Mas só que depende, né, minha gente?
A ponta de pulverização também, ela é responsável pela vazão. Então, esse gráfico aqui é um gráfico, eu entrei na faculdade em 2001, só que eu sempre acompanhei aquele meu tio que eu estava falando para vocês, dos anos 90, fazer aplicação, e eu relatei que ele aplicava 200 litros por hectare nos 90. E olha aqui, 200 litros por hectare, poucas doenças, sem resistências, um produto controlável. A partir do momento que surgiu a ferrugem, surgiu plantas com resistência, o que aconteceu? A gente precisou usar caudas mais concentradas, com maior quantidade de ingrediente ativo. Ou seja, ao invés de aplicar 200 litros, 90 litros por hectare, por exemplo. Né? O que isso vai nos dar? Além de uma cauda mais concentrada, ele vai nos proporcionar também mais autonomia para o pulverizador. Mas o que isso tem a ver com vazão, professora? Porque a vazão tem a ver com o volume aplicado, tanto que um está na fórmula do outro. Você não tem como usar uma ponta que distribua 0,3 galões por minuto para aplicar 30 litros por hectare. A conta não fecha da fórmula que a gente vai usar mais para frente, entendeu? Então, a ponta ela é extremamente importante, né, porque ela determina a vazão para a gente adequar o nosso volume aplicado também. Tá? Intrinsecamente relacionado. Como eu vou escolher? De acordo com o meu alvo. Eu estou controlando doença, eu quero gotas muito finas. Eu preciso de gotas médias porque eu preciso controlar um determinado inseto. Então, o alvo, diâmetro de gotas, e o meu volume de aplicação. Então, é isso aqui que vai determinar qual é a cor da ponta que eu vou usar. Porque tem pontas que não casa, que é impossível, numericamente e matematicamente falando. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, porque a gente vai ter uma aula exclusiva disso. Isso aqui é só para vocês entenderem as tabelas das pontas, tá? Então, vamos ao nosso exemplo. Eu preciso aplicar um volume, uma taxa de aplicação, um volume de 100 litros por hectare, uma velocidade de 7,2 km por hora, espaçamento entre as pontas na barra do pulverizador 0,5 metros, tá? E aí a gente tem aqui a fórmula da vazão. Então a gente vai pegar a nossa taxa de aplicação vezes velocidade em quilômetros por hora. O espaçamento, aqui, né, vocês podem até se confundir, mas eu vou explicar para vocês rapidamente o que está acontecendo. Se você usa o espaçamento em centímetros, aí o fator de conversão de unidade é 60.000. Aqui é 600 porque eu estou usando espaçamento em metros. Eu sou habituada a usar em metros, eu estou acostumada a usar em metros. Então, meu fator de conversão aqui embaixo eu sempre coloco 600. Então, para essas condições, para aplicar 100 litros por hectare nessa velocidade, e aí o que acontece? Depende também se a área é plana, que teve alguém que comentou ali atrás, que no final da aula a gente vai comentar de novo. Se a área tem muita declividade, qual é a velocidade que vai andar. Então, eu sempre pergunto para o aplicador qual é a velocidade máxima e mínima que ele anda, para eu poder posicionar a ponta. Mas isso não veio ao caso agora, a gente vai ter uma aula só disso. Nesse caso, é 7,2 km por hora. Então, eu preciso de uma ponta que me proporcione 0,6 litros por minuto, 600 ml por minuto. O que a gente faz? A gente vê o nosso alvo, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma ponta, né? Essa ponta 120 tem um ângulo de abertura de 120, 0,2, aqui é 0,1. 0,6 que eu preciso, se eu precisar de uma 0,6 com gotas finas, né? Essa aqui já não dá. Por quê? Porque entre 0,5 e 0,6 eu vou ter gotas muito grossas ou gotas grossas. Então, eu tenho a vazão que eu preciso, só que não está no diâmetro de gotas, no espectro de gotas que eu preciso. Vamos para uma próxima de exemplo aqui para vocês. Eu preciso de gotas finas, mas essa ponta TT 110015, ela está me proporcionando 0,59. Então, eu consigo calibrar para 0,6 litros por minuto. Então, aqui é vazão em litros por minuto. Só que são gotas médias nessa pressão, né? E se eu precisar de gotas finas? Se eu precisar de gotas médias, ok. Se eu precisar de gotas finas, vamos procurar aqui mais. Vou dar mais um exemplo de tabela para vocês. Essa daqui, a Magnojet, né? Aqui tem até a recomendação da malha do filtro para cada uma delas. Aqui sim eu tenho gota fina, ó aqui o F de fina. E a vazão que eu preciso.
Então, primeiramente, o volume que eu preciso em litros por hectare, e depois o que vai me fazer escolher a ponta é o meu espectro de gotas que eu tenho necessidade. Para finalizar, né? Já passei 10 minutos, mas acredito que vai mais uns 10 ou menos, vamos ver, vou tentar. Coeficiente de variação, né? Então, essa aula, o filé mignon está aqui, tá? Primeiro, para que serve o coeficiente de variação? Eu tenho várias pontas de pulverização na barra. Será que essas pontas estão com o mesmo padrão de vazão? Qual que é o tolerável? Tolerável 6%, 10% no máximo. O que causa uma diferença entre o coeficiente de variação? O que seria o coeficiente de variação na prática? Ah, essa ponta está caindo 0,4 litros por minuto, essa ponta está caindo 0,6, essa ponta está caindo 0,2 litros por minuto, está tendo uma grande variação. Por quê? Essa que está caindo 0,2 pode estar entupida, essa que está caindo 0,6 pode estar desgastada, né? Pode estar caindo a mais do que o 0,4. Então, é necessário se fazer o coeficiente de variação das pontas de pulverização na barra, sim, tá? Para quê? Para a gente prezar sempre e sempre pela uniformidade. Então, é isso que a gente precisa. Como que a gente faz? Olha eu tentando tentando fazer alguma coisa diferente, né? Primeiro, pelo menos, 2 amostras em cada seção da barra do pulverizador. Pelo menos. Não adianta pegar uma de um lado direito da barra, outro lado esquerdo da barra, se a barra tem 30, 40, 70 litros. Então, em cada seção, pegar pelo menos 2, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar a proveta, ou depois eu vou mostrar com o fluxômetro como que é, tá? Mas, basicamente, coloca a proveta, e aí você vai coletar, tá? Ó, o cara colocou a proveta, em 30 segundos ele vai coletar um volume aqui. Detalhe, depois que a barra se estabilizou, depois que o jato já se estabilizou. Então, estabilizou o jato, aí coloca a proveta. Cronometrou e tal, 16, como eu sou ansiosa, né? Já vai chegar nos 30 segundos aqui. Deu os 30 segundos, tira a proveta. Em 30 segundos, 0,2 litros, ou 200 ml, por exemplo. Em 1 minuto, 0,4, ou seja, o 0,4, Leopoldo, tá batendo com o que tá na tabela? Tá ótimo, né? Mas o que a gente faz? A gente coleta em vários pontos. A gente não vai coletar em uma ponta só. A gente vai coletar em várias. Ó, tentei fazer aqui, mas minha proveta não deu certo. Ficou feio esse negócio, né, gente? Cai tudo pra fora da proveta. Oh, meu Deus do céu. Eu, como designer, sou um fracasso. Espero ser uma boa professora, porque como designer... Como que a gente faz? Faz a média das pontas coletadas, depois o desvio padrão, e aí a gente calcula o coeficiente de variação. Vamos lá, então. Por exemplo, aqui tem um Excel que eu fiz, falei que fiz meu filho me filmar, não consegui gravar a tela. Mas nesse caso aqui, eu fiz uma simulação no Excel que eu coletei em 8 pontas de pulverização, tá? Ponta 1, eu fiz a regrinha de 3 lá, coletei 0,45 litros por minuto. Na segunda, 0,4. Na terceira, 0,35, 350 ml. E assim por diante. Aí o que você faz? A gente faz a média dessa vazão, né, em litros por minuto. Depois a gente calcula o desvio padrão desses mesmos números. E aí a gente faz o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Então não é nada assim, dá para fazer com proveta, dá para fazer com computador no Excel. Aqui deu 0,07, multiplica por 100 porque o coeficiente de variação é em porcentagem. É possível, completamente possível fazer com uma proveta, um cronômetro de celular e uma planilha do Excel. Mas, né, se a gente tem um coeficiente de variação baixo, igual o nosso, que deu 7% naquela simulação, as pontas estão distribuindo bem em relação à barra. 35, eu já vou ter pontas desgastadas, pontas entupidas. Então, quanto maior esse coeficiente de variação, pior, tá? Qual que é o limiar? No máximo, estourando 10%. Ou se usa o spray flow, que eu falei lá no Instagram para vocês.
O spray flow você já escolhe a ponta de pulverização do próprio algoritmo. Aí ele vai pegar a tabela daquela ponta de pulverização, ele já sabe qual é a vazão daquela ponta naquela determinada pressão. E ele já, olha que interessante, ele já vai dar o gráfico para vocês. Nesse aqui, um colega meu foi lá na universidade, na época que eu dava aula para agronomia, e a gente colocou uma ponta desgastada de propósito, né? Então, olha aqui, ó, passou dessa linha, ele já dá um relatório. Passou dessa linha, já está com desgaste, já passou do coeficiente de variação aceitável. Então, todas essas estão abaixo, né? Todas essas estão com essa variação aceitável, mas a gente tem uma ponta aqui e passou do limite. E aí ela já aparece em vermelho. Então, a gente tem aqui a sequência das pontas que a gente fez nesse relatório. Já tem a porcentagem de pontas desgastadas, de pontas que não estão desgastadas e assim por diante. É algo bem interessante, já sai na hora esse relatório, até para você entregar para o produtor ficar sabendo. Então, é extremamente interessante. Para quem trabalha com tecnologia de irrigação, é muito bom. Mas se você não tem o spray flow, você pode muito bem trabalhar, né, com a proveta, não tem problema nenhum. Isso aqui só mostrando para vocês como que a escolha da ponta de pulverização e do diâmetro influencia, por exemplo, no controle de doenças, né? Então aqui a gente fez a aplicação às 14 e às 17, com diferentes pontas, né? TTJ, Turbo Twin Jet, leque duplo, leque simples, leque... Ai, meu Deus do céu, vou ter que voltar lá. Mas essa tem a leque defletor e a Twin Jet, que é a leque duplo também. Então essa aqui produz gotas mais finas. Então o que acontece? Às 14 horas, maiúsculas na linha, teve, né, essa quantidade de lesão em relação às 17 horas. Lesões causadas, acho que tem outra tabela. Isso, essa tabela aqui com a questão das pontas que eu queria mostrar para vocês. Então aqui a gente tem no horário das 14 horas, densidade de gotas, que é o número de gotas por centímetro quadrado. Então, obviamente que uma maior densidade de gotas num melhor horário de aplicação. E uma menor densidade de gotas, né? E às 17h30, a gente tem também essas densidades de gotas aqui. Né? E no caso aqui, a Twin Jet, que é a leque duplo, às 17h30, maior número de gotas por centímetro quadrado. Por quê? Porque a gota é muito fina. Então, se eu mostrasse aqui para vocês a tabela do diâmetro de gotas, por ser uma gota muito fina, às 14 horas a gente perdeu mais gota. Enquanto essas outras, né, a defletora não teve tanta diferença. Por quê? Porque proporcionou uma gota mais grossa. Então, a gente tem as gotas mais grossas também com menos suscetibilidade à perda por deriva. E isso impactou também nas lesões, tá? Às 17h30, o que teve maior cobertura teve menor quantidade de doença, né? E sempre com maior cobertura, menor quantidade de doença. Então, a ponta de pulverização, ela faz a diferença no controle de doenças, sim. Então, a gente tem essa questão. Inclusive, interferindo na produtividade. E aqui talvez eu entre numa polêmica, né? Drones, eu acho que com ponta hidráulica, isso aqui foi porque eu fiz, acho que foi em 2021, na época da pandemia, salvo engano. Esse drone é um drone de 10 litros, então era utilizado ponta hidráulica, e a gente comparou uma ponta nossa com a ponta leque simples que já estava no pulverizador, e a gente usou o Econ. Né? O que é o Econ? O Econ ele é vendido como uma peça que você coloca entre a barra, né, e a ponta de pulverização. Só que nesse caso específico, não houve influência nenhuma do Econ. Ó, né? A PDA, por exemplo, com e sem Econ, mesmo diâmetro de gotas. Né? Densidade de gotas, números de gotas por centímetro quadrado, com e sem o Econ, também não deu diferença. Deu diferença, inclusive, maior porcentagem de área coberta na ponta PDA sem o uso do Econ, né? Mas o que eu falo? É questão de teste. E outra coisa que eu fiquei sabendo. Quando a gente fez esse teste, o dono do drone quis testar o Econ dele. Mas depois eu
descobri que tem um ECOM específico para aplicação aérea. E o que ele estava usando não era específico para aplicação aérea, entendeu? Então, talvez essa diferença, ele terem vendido para ele um ECOM que não era recomendado para aplicação aérea, talvez tenha dado esse resultado, porque a nossa ponta da PDA sem o ECOM deu até uma maior porcentagem de área coberta, né? Estatisticamente diferente. Não se diferenciou, por exemplo, da cone vazio, que é o que estava no pulverizador pelicano. Então, aqui tem A e aqui tem A, né? E tem essa questão também do ECOM, mas eu quero deixar claro, não estou aqui para falar mal do ECOM, eu estou aqui para falar que nesse teste, o ECOM que foi vendido não foi o adequado. Então, a importância da gente entender sobre aquilo que a gente está comprando. Então, a gente vai comprar uma peça, ela é recomendada para drone, né? Apesar de que o drone está sendo muito utilizado agora e muito comercializado só com atomizador, o que é uma maravilha. Pessoal, novamente passei bastante do tempo. Vou finalizar a gravação aqui, a gente já começa a discutir as perguntas, tá? Vou finalizar a gravação agora, ok?